Meus irmãos, a paz do Senhor para você, homem de Deus, para você, mulher de Deus, para você, gente boa demais, gente como a gente que nasceu para ser feliz e vitorioso. Eu gostaria de meditar com você por mais uma vez na palavra do Senhor. Gostaria de meditar com você num texto das Sagradas Escrituras, num texto na qual eu creio que Deus falará poderosamente ao meu e ao teu coração, em nome de Jesus. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, uma coisa que para mim é um privilégio, para mim é uma alegria, é pregar a palavra de Deus, é anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar as boas novas de salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma grande alegria e eu tenho por certo que se essa mensagem alcançar pelo menos uma alma, pelo menos uma vida que esteja necessitada, que esteja precisando, eu já me terei já por recompensado, já me terei por satisfeito já por essa alma. Se for apenas uma pessoa, apenas uma alma, eu já terei a minha recompensa já. Coisa boa é pregar a palavra de Deus. Coisa boa é fazer a vontade de Deus. Se você, de repente, por alguma situação, de repente, por alguma coisa, alguma razão, deixou de pregar, você que pregava, você que cantava, deixou de cantar, deixou de adorar, você que evangelizava, que ia fazer missões, deixou de fazer a obra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, volte já, volte agora, para que você possa ser um canal, ser uma bênção, ser um instrumento do milagre de Deus, ser um instrumento de Cristo na vida daqueles que necessitam, na vida daqueles que precisam, em nome de Jesus. Por isso, se uma pessoa ela for abençoada pelas mensagens que eu tenho colocado aqui no YouTube, eu já me sinto por recompensado em nome de Jesus. Eu gostaria de meditar com vocês hoje no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. É um texto muito conhecido, mas é um texto que eu creio que Deus falará poderosamente ao meu e ao teu coração. É um texto poderoso, é um texto na qual mais um dos milagres do Senhor ele operara. Mais um dos milagres do Senhor aconteceu. Por isso preste atenção em nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Aqui diz assim: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estava meditando acerca desse texto, e eu estava meditando acerca de Jesus, acerca do ministério de Jesus, porque Jesus, ele começou o seu ministério quando ele tinha 30 anos, e durante esses 30 anos, aleluia, antes, ele ainda não havia começado o seu ministério. 30 anos após ele completar 30 anos,
ele dá início ao seu ministério. E durante 3 anos, aleluia, ele conclui, ele completa tudo aquilo que ele veio fazer, tudo aquilo para o que ele veio realizar na terra, em 3 anos ele faz. E alguns estudos dizem que cerca de 3.000 a 5.000 pessoas, elas seguiam Jesus todos os dias. Elas acompanhavam Jesus todos os dias. Por onde Jesus andava, por onde Jesus passava, cerca de 3.000 a 5.000 pessoas iam para ver os milagres de Jesus, para ver as obras que Jesus estava operando, para ver as coisas extraordinárias que Jesus estava fazendo, que Deus estava, aleluia, realizando no meio do povo e na terra. E essas pessoas acompanhavam, essa multidão de pessoas seguia Jesus. E quando ele começa o seu ministério, a Bíblia diz que ele começa lá em Caná da Galileia. Lá em Caná da Galileia, o seu primeiro milagre, ele opera, o seu primeiro milagre acontece. Quando ele transforma a água, aleluia, da água para o vinho. Ele faz a água virar vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. O segundo milagre que ele operou, aleluia, que ele operara, foi curando um moço, aleluia, que estava enfermo, um jovem que estava doente. Esse foi o segundo milagre. O terceiro milagre que Jesus operou, que Jesus realizou, foi quando ele curou o paralítico, lá em João 5. Ele cura o paralítico de Betesda, um homem que já estava enfermo há 38 anos. Jesus vai lá, opera o milagre, aquele homem se levanta e sai sarado, e sai são. E o ministério de Jesus foi assim. O ministério de Jesus foi repleto de milagres, foi repleto de maravilhas, de coisas grandes, de coisas extraordinárias. Por onde Jesus passava, alguma coisa acontecia. A multidão ia buscar Jesus. A multidão ia atrás de Jesus, corria atrás de Jesus, porque sabia que de Jesus sairia alguma coisa boa, que através de Jesus alguma coisa boa acontecera. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus ele dá sequência ao seu ministério. E o Evangelho de Lucas, o Evangelho escrito por Lucas, é um evangelho, é um livro na qual traz desde o nascimento de Jesus até a morte e ressurreição de Jesus, de Cristo. Ele procura, com muito cuidado, cuidadosamente, falar dos milagres, falar desde o nascimento, aleluia, até a morte e crucificação e ressurreição de Jesus. E cuidadosamente ele estuda. E para muitos que pensam que Lucas era um dos apóstolos, tem muita gente que acredita, acha que Lucas era um dos apóstolos, mas Lucas não era apóstolo. Lucas não era nem discípulo de Jesus. Lucas, ele era médico, ele tinha como profissão, aleluia, ser médico, ele era um doutor. Mas aqui no Evangelho, ele vem como se ele fosse um investigador e começa a analisar e começa a investigar tudo o que estava acontecendo, aleluia, tudo que havia sido realizado por Jesus. Mas ele começa a averiguar, começa a investigar. E através dos discípulos, através daqueles que andaram com Jesus, aqueles que caminharam com Jesus, ele começa a estudar, começa a investigar para saber como foi que aconteceu, para saber como foi que foi realizado, como viveu Jesus, por onde Jesus andou, quem eram os seus apóstolos, quem foram os seus discípulos, aleluia. E ele investigando tudo isso, ele começa a escrever, ele começa a registrar cada coisa, tintim por tintim, ele vai escrevendo, ele vai registrando, aleluia. E é assim que o Evangelho de São Lucas é escrito. E aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11, ele relata, aleluia, a questão acerca do filho da viúva de Naim. Se você for analisar, essa mulher era uma mulher que já vinha sofrendo, já vinha vivendo perdas na sua vida. Essa mulher já via uma vida de sofrimento.
porque ela era viúva. A Bíblia diz que ela era viúva. E ela, além de ser uma viúva, ela ainda perde o seu filho, o seu único filho, ela perde. Agora imaginem vocês uma mulher que era viúva. Naquela época, uma mulher ser viúva, uma mulher que era viúva, não é como nos dias atuais, não é como nos dias de hoje. Hoje a mulher ela trabalha, hoje a mulher ela é independente, hoje a mulher ela trabalha, ela corre atrás do seu sustento, ela corre atrás dos seus projetos, dos seus sonhos, mas naquele tempo não era assim. Para a mulher ser viúva era muito difícil, ela vivia de ajudas, ela vivia de caridade, aleluia, das pessoas que colaboravam, das pessoas que contribuíam. Eu não sei se era o caso dessa viúva, mas era assim que as viúvas viviam. O próprio Jesus, ele disse que era para ajudar as viúvas, era para ajudar os órfãos, auxiliar os estrangeiros, não era para desamparar as viúvas. O evangelho inteiro fala sobre amparar as viúvas. E essa mulher, ela era viúva, ela havia perdido seu marido. E eu acredito que quando ela perdeu o seu marido, aleluia, foi um momento de muita dor, um momento de tristeza. E ainda sendo pouco, perder o marido, ela ainda perde ainda o seu filho. E eu acredito que quando ela perde ali o seu filho, ela perdeu junto com o seu filho, ela iria enterrar ali, junto com o seu filho, os seus sonhos, os seus projetos, aleluia. Tudo aquilo que ela tinha almejado, tudo aquilo que ela tinha projetado na sua vida, em seu filho, tudo aquilo que ela não pôde cumprir com o marido, ela devia ter, aleluia, planejado, ela devia ter, aleluia, colocado no seu filho. Mas ali o filho morre, e com ela ali, ela vai enterrar com aquele menino tudo isso, os sonhos, os projetos, aleluia. Mas, antes que ela enterrasse o menino, antes que ela fizesse isso, o próprio Jesus, ele passa por aquele lugar. E quando Jesus passa por aquele lugar, que Jesus vai chegando ali, que Jesus vê aquele menino, que Jesus vê aquele moço, aleluia, morto, Jesus ele pede para que parem. Jesus ele pede para que parem o caixão, abaixem o caixão, e ele dá uma ordem. E ele declara ali uma palavra de fé. Ele declara ali uma palavra de poder. Menino, a ti eu te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que o menino, ele levanta. O menino, ele ressuscita naquela mesma hora. Jesus usa de poder, usa de autoridade. E aquele menino ressuscita. E eu creio que junto com aquele menino, ressuscitou os sonhos, ressuscitou os projetos, ressuscitou tudo aquilo que a mulher tinha no seu coração para realizar, para se concretizar. E eu quero dizer para você nessa hora, você que me ouve, você que me escuta nessa hora, você que de repente, por alguma razão, por algum motivo, você tinha os seus sonhos, você tinha os seus projetos, você tinha, aleluia, os seus desejos, você tinha desejo de fazer alguma coisa, mas por algum motivo, por alguma razão, os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos foram enterrados, foram mortos, aleluia, foram assassinados. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo é poderoso para fazer esses sonhos, esses projetos, tudo aquilo que você tem desejado acontecer. A Bíblia diz no livro de Salmos que se você, aleluia, se deleitar no Senhor, Ele satisfará o desejo do vosso coração, o desejo do seu coração. Deleita-te no Senhor, satisfaz-te do Senhor e Ele irá satisfazer os desejos do teu coração. Não deixe os teus sonhos, os teus projetos morrerem, serem enterrados. Ressuscita os teus sonhos, ressuscita os teus projetos nessa hora, em nome de Jesus. Deixa Deus fazer uma obra na tua vida. Deixa Deus realizar um grande mover, um grande milagre na tua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. A mesma obra que ele operou no passado, ele pode operar nos dias de hoje. Por isso não desista, continue firme, permaneça de pé, continue firme, permaneça firme nos seus projetos, nos seus sonhos.
Creia que Deus é poderoso para realizar. Creia que Deus é poderoso para concretizar tudo aquilo que você tem projetado, tudo aquilo que você tem sonhado, em nome de Jesus. Tentaram paralisar os sonhos de José. José era um homem que sonhava, era um jovem sonhador. E ali os seus irmãos, os seus próprios familiares, os seus próprios parentes tentaram acabar com os sonhos de José. Tentaram destruir os sonhos de José. Mas só que tem uma coisa. Os sonhos de José não eram sonhos somente de José. Eram sonhos revelados. Eram sonhos que Deus tinha para a vida de José. Eram sonhos que Deus tinha para José. Aleluia. De repente, os sonhos que você tem no seu coração, os projetos que você tem no seu coração, você acredita que são seus, você pensa ser seu, mas quem garante que os sonhos que você tem, os projetos que você tem, não são projetos de Deus? Porque se forem sonhos de Deus, se forem projetos de Deus, eles irão acontecer, eles irão se realizar e ninguém poderá impedir. Seja de perto ou seja de longe, não poderão impedir os sonhos de Deus na tua vida. Creia nisso, tome posse dessa palavra. Os sonhos de Deus jamais vão morrer na tua vida. Assim como essa mulher, ela pôde sonhar novamente, ela pôde ter os seus projetos, aleluia, reavivados de novo. Você também, em nome de Jesus, pode ter a partir de hoje os teus sonhos, os teus projetos, tudo aquilo que você tem almejado no teu coração, você pode ter avivado. Não permita que ninguém mate os teus sonhos. Não permita que ninguém venha matar os seus projetos. Em nome de Jesus, comece a buscar a Deus. Comece a colocar em ação os teus projetos, os teus sonhos, porque Deus é poderoso para realizar e concretizar na tua vida. Em nome de Jesus, fique com esta palavra, fique com esta meditação. Em nome de Jesus, Deus é poderoso para cumprir, para realizar o propósito do teu coração, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.